Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao vereador Everton pelo convite e também às vossas excelências por terem aberto essa casa, esse espaço, para falarmos de um assunto tão importante e tão sério como a poluição atmosférica. Eu queria iniciar lendo aqui o artigo 225 da Constituição. Diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na semana passada, houve uma audiência pública no Senado exatamente para discutir esse assunto, um projeto de lei que é a Política Nacional de Qualidade do Ar. Não é só Itabira que convive com esse problema, esse é um problema mundial e por isso nós precisamos pensar em solução. A minha fala aqui é no sentido de trazer uma visão de que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade de vida, assim como está na Constituição. Bom, para iniciar a falar esse assunto, pode passar o primeiro slide? Trazer um dado aqui da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, nas Américas, mais de 300 mil mortes prematuras são devido à poluição do ar, à má qualidade do ar. Um dos poluentes que são mais prejudiciais à saúde é o material particulado. Por quê? Porque o material particulado é um poluente emitido por diversas fontes, não só atividades de mineração, mas também poluição veicular, queimadas, queima de combustíveis fósseis, todas essas fontes emitem material particulado. Então nós temos várias fontes emissoras aqui no município, não é só a mineração, embora todos nós saibamos que a mineração é a maior fonte poluidora aqui na cidade. Pode passar o próximo. Aqui em Itabira, o material particulado, ele é... Obrigada. Facilita bastante. Problema de professor que gosta de andar. Vou ficar aqui. Não, tranquilo. Muito obrigada. Bom, o material particulado que é monitorado aqui em Itabira, ele é constituído do PTS, que são as partículas totais de suspensão, o material particulado 2,5 e material particulado 10. Por que o material particulado é dividido em tamanhos ou frações? Porque quanto menor for essa partícula, maior é o impacto à saúde. Pode passar o próximo. Então, essas partículas, elas são muito pequenas. Nós não conseguimos enxergar, mas elas estão em suspensão no ar. Quando ocorrem aqueles eventos de nuvens de poeira, é porque existem muitas dessas partículas e elas acabam causando um efeito de visibilidade pela reflexão da radiação solar. Por isso que nós vemos a poeira quando há muitas partículas em quantidade. Mas, de fato, elas são muito pequenas. O material particulado 10 ele é um pouco maior, vocês estão vendo aí, que o tamanho de uma célula sanguínea, o glóbulo vermelho. E o material particulado 2,5, ele é um pouco menor que o glóbulo vermelho, muito pequeno. Pode passar, por favor, o próximo. Assim, quanto menor for a partícula, mais fácil ela acessa o nosso organismo. Então, partículas de até 10 micrômetros, elas são retidas aqui pelos nossos pelinhos do nariz. Eles ficam retidos e não conseguem acessar mais profundamente. Já partículas de 3 a 5 micrômetros, 1 micrômetro é 1 dividido por 1 milhão de metro, é muito pequeno. 3 a 5 micrômetros chegam na laringe, 2 a 3 micrômetros já atingem os brônquios, 1 a 2 micrômetros os bronquíolos e de 0,1 a 1 micrômetro os nossos alvéolos pulmonares. E a partir dos alvéolos pulmonares, essas partículas podem se espalhar para várias partes do corpo. Existem estudos mostrando que essas partículas foram encontradas no cérebro, na placenta, enfim, várias partes do nosso corpo. Pode passar mais um.
medição da quantidade de partículas que estão em suspensão no ar. Anteriormente, pode passar mais um? Anteriormente, todos os dados de medição, eles não eram disponibilizados para a população ter acesso de uma forma transparente. Então, eu queria relembrar aqui um histórico que foi no ano de 2021, quando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente procurou a Unifei, querendo fazer uma parceria para que a Unifei auxiliasse na gestão e no monitoramento da qualidade do ar na cidade. E a partir dessa parceria que foi nascendo, construiu-se o portal Itabirá, que hoje permite a disponibilização dos dados de forma que qualquer pessoa pode acessar e verificar como está a qualidade do ar no momento. Então, em gestões anteriores, nós não tínhamos esses dados disponíveis de forma fácil para que a população pudesse acessar. Pode passar mais um? Por isso, eu gostaria formalmente também de deixar o meu agradecimento pela parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem nos auxiliado no desenvolvimento das pesquisas da Unifei no nosso grupo de trabalho. Nós também produzimos e fica disponibilizado nesse portal os boletins de monitoramento da qualidade do ar, onde mensalmente nós fazemos a análise de como ficou a qualidade do ar, fazendo análise das condições meteorológicas, os focos de queimadas e assim por diante. Pode passar mais um? Temos também, essa parceria foi se aprofundando, hoje nós temos o projeto Itabirá, que é um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, feito entre a Prefeitura, a Unifei e o Hospital Nossa Senhora das Dores, exatamente para que nós desenvolvêssemos pesquisas que auxiliassem, aprimorassem os instrumentos de comando e controle e também avaliassem os impactos à saúde. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho aqui hoje. Pode passar? São alguns estudos que nós desenvolvemos no âmbito dessa parceria do projeto Itabirá, que tem a ver com a publicação da deliberação normativa 2 de 2022, que foi aprovada no CODEMA. Pode passar mais um, por favor? Só para entender aqui como funciona a legislação, os padrões de qualidade do ar. A resolução CONAMA 491 de 2018, ela trabalha com 3 padrões intermediários e um padrão final. O padrão final é o padrão que é sugerido pela OMS com níveis seguros de limites aceitáveis para a qualidade do ar, que sejam seguros para a nossa saúde. E os 3 parâmetros intermediários seriam 3 fases, onde gradativamente os municípios fossem avançando até chegar ao parâmetro final, que é o previsto pela OMS. Contudo, recentemente a OMS fez uma atualização desses padrões. Hoje, esses padrões que estão marcados em vermelho na última coluna, eles já foram ainda mais reduzidos, uma vez que a OMS verificou inúmeros estudos mostrando a associação entre poluição do ar e câncer de pulmão, entre outras doenças, especialmente relacionadas ao material particulado. Pode passar mais um. Bom, um dos estudos que nós fizemos foi avaliar, em 2016 nós fizemos esse estudo para avaliar qual a composição do material particulado aqui em Itabira. Pode passar mais um? Nós verificamos como... não tem problema, pode passar mais um? Nós verificamos, claro, que o ferro, né? Nós imaginaríamos que o ferro seria um dos grandes componentes que compõem essa partícula de poeira, né, que está no ar. Mas também existem outros metais, minerais metálicos, metais pesados, que fazem parte da composição desse material particulado, o que é um pouco preocupante, dado que alguns deles estão em concentrações maiores do que encontrados em grandes capitais do nosso Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba. Como, por exemplo, é o caso do titânio, do cromo, do vanádio, né? Encontramos outros ainda componentes como o chumbo. Pode passar mais um? Bom, nós fizemos esse outro estudo porque nós queríamos saber, mas de fato, qual é o impacto à saúde? Então, a pergunta que norteou esse estudo foi: quantas internações por doenças respiratórias e cardiovasculares são associadas pela exposição das pessoas ao material particulado fino, que é o 2,5? Pode passar mais um? Essa
pesquisa, ela utilizou a mesma metodologia utilizada pela OMS. E nós encontramos, desculpa, eu não tenho o número de cabeça aqui, eu não estou enxergando, tá? Vou descer aqui. Nós encontramos que, se o município avançasse do parâmetro intermediário 1 para o parâmetro intermediário 2, nós teríamos 11 internações por doenças respiratórias a menos só no ano de 2019. E se nós já estivéssemos no padrão recomendado como seguro pela OMS, nós teríamos 41 internações a menos só por doenças respiratórias só no ano de 2019. Com relação, pode passar? Com relação às doenças cardiovasculares, se nós passássemos do parâmetro intermediário 1 para o parâmetro intermediário 2, nós teríamos 8 internações a menos no ano de 2019, e se já estivéssemos no parâmetro final, teríamos 28 internações a menos por doenças cardiovasculares. Por isso, esse foi um dos estudos que balizou a publicação da deliberação normativa, que permitiu, então, que o município avançasse para o parâmetro intermediário 2, que é um parâmetro mais restritivo. Pode passar? Eu vou tentar acelerar para não tomar muito tempo, qualquer dúvida eu fico à disposição depois. Outra questão que norteou o estudo foi quantas mortes prematuras em Itabira poderiam ser evitadas se o município adotasse padrões mais restritivos como sugeridos pela OMS. A morte prematura é quando a pessoa tem a sua vida abreviada, ela poderia viver mais, ela teria uma expectativa de vida maior, mas devido à exposição à poluição, ela tem a sua vida abreviada. Ok? Pode passar mais um. Então, nós verificamos que se o município já adotasse os parâmetros finais previstos pela OMS, nós teríamos 40 mortes prematuras que teriam sido evitadas só no ano de 2019. Pode passar mais um? Quais os custos? Nós também quisemos saber quais os custos da poluição para o sistema de saúde do município. E até muito delicado nós falarmos qual é o valor de uma vida. A OCDE, ela utiliza como metodologia o que a gente chama de VSL, que é o valor estatístico de uma vida. Nós usamos essa mesma metodologia para fazer o cálculo do custo. Pode passar mais um. E nós chegamos então, usando o VSL e o número de mortes que poderiam ter sido prevenidas no ano de 2019 por padrões mais restritivos da qualidade do ar, nós poderíamos ter tido um ganho de 122 milhões de reais, que é mais ou menos 64% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Mas isso é só contabilizando as mortes prematuras. Se nós olharmos, pode passar o próximo, para o custo das internações, só no ano de 2019 nós teríamos aí economizado R$ 126.552 só com o custo das internações devido ao problema da poluição. Pode passar mais um? Nós fizemos uma pesquisa também de percepção da população, com 95% de grau de confiança, 10% de margem de erro, e nós verificamos que 73,5% dos itabiranos consideram a qualidade do ar onde moram como péssima ou ruim. 90% não são fumantes. E 75,5% dos participantes possuem problemas crônicos de saúde. 96% percebem a presença frequente de poeira nas suas residências. Pode passar o próximo? Esse estudo também foi elaborado pela professora Mariana da UniFei, e ela também verificou que os valores de material particulado que são medidos atualmente na estação são 2 a 3 vezes abaixo do que ela mediu, do que ela coletou. Além disso, ela verificou que o material particulado em qualquer fração, ele pode se dissociar na água, e ele então acessa mais fácil as nossas células e os nossos pulmões. Pode passar mais um? Bom, como eu mencionei, a resolução CONAMA, ela adota o parâmetro final que já foi revisado pela OMS. Por isso, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que em 2 anos essa resolução seja revista, exatamente porque ela não garante o direito previsto em Constituição, que é o direito ao meio ambiente
e equilibrado que garanta a qualidade de vida. Tanto é que a própria relatora, né, desse caso, que é a ministra Carmen Lúcia, comentou que essa resolução não prevê providências para incentivar os entes federativos a alcançarem as metas e nem punição para quem não as cumprir. E isso mostra o descaso do poder público com a poluição atmosférica. Isso porque, embora nós tenhamos os 3 padrões intermediários, não está previsto nenhum prazo para que os municípios avancem. Itabira deu um exemplo, avançando para um município, para um padrão mais prescritivo, algo que, ao meu conhecimento, não teve outros municípios primeiros que fizeram isso. Só o estado de São Paulo que já avançou nesse quesito. Pode passar mais um? Então, essa é a deliberação normativa que prevê, então, que o município avança para o padrão intermediário 2, dando um exemplo, sinalizando para a comunidade que se importa com a qualidade de vida dos habitantes aqui, os itabiranos. Ela foi publicada em 15 de agosto de 2022 e houve uma solicitação para haver uma flexibilização dessa deliberação normativa, mas, como todos temos conhecimento, ontem essa solicitação foi suspensa. Pode passar mais um? Eu queria finalizar a minha fala trazendo um exemplo de Sudbury, que é um município que fica em Ontário, no Canadá. Você está vendo essas imagens? Olha que lugar lindo! Você não gostaria de morar num local assim? Mas eu digo para você que nem sempre Sudbury foi assim. Sudbury, ele é também uma cidade mineradora. A própria empresa que minera aqui em Itabira também minera em Sudbury. E vou mostrar umas imagens, pode passar? Olha como era Sudbury há alguns anos, algumas décadas atrás, pelo menos 40 anos. Na realidade, a empresa que minera aqui, também minera aqui, ela explora Sudbury há mais de 100 anos. Mas qual foi a transformação que aconteceu com Sudbury? Porque nós estamos vendo essas imagens que não representam a realidade hoje. Pode passar mais um. Olha só, isso aqui é um antes e um depois. Né? Sudbury foi conhecida como cidade do níquel. Lá explorado níquel, cobalto, entre outros minerais. E eles tinham emissões muito altas de dióxido de enxofre. Como vocês podem ver ali, quilotoneladas de dióxido de enxofre, isso na década de 60. Mas hoje a Sudbury passou por uma transformação. Há 40 anos atrás se tomou uma decisão. Essa decisão foi unir todos os atores por um objetivo: reconstruir Sudbury para que ela fosse uma cidade com qualidade de vida, que pudesse propiciar saúde para os seus habitantes. Pode passar mais um? A Vale, né, a empresa que minera lá, ela investiu em Sudbury $1 bilhão para um projeto para a melhoria da qualidade do ar lá em Sudbury, e também ela fez uma redução nas emissões de diesel, né, na cidade, e também o uso dos veículos necessários, né, para as operações. Pode passar mais um? Lá em Sudbury, a empresa utiliza um aspirador de pó gigante, né, para fazer essa, que é mais eficiente para a melhoria da qualidade do ar. E eu gostaria de ressaltar que lá em Sudbury, o padrão de qualidade do ar é exatamente o padrão final, que é o sugerido pela OMS. Nós estamos falando aqui de uma deliberação normativa de 2022, que avançou para o parâmetro 2, mas ainda temos um longo caminho até o parâmetro final. Mas lá também há atividade de mineração, mas eles já estão no parâmetro final. Ou seja, eu queria deixar uma mensagem aqui para essa casa, que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade de vida para as pessoas. A geração de emprego, a geração de renda, tudo isso é muito importante. Nós precisamos. Mas não adianta a geração de emprego e renda sem qualidade de vida. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Pode passar mais um. Como isso aconteceu em Sudbury? Há 40 anos atrás, todos os atores se envolveram. Se envolveram as empresas, os governos, a comunidade, as universidades apoiaram um imenso programa de restauração ambiental
acidificados pela poluição do ar. Eu queria deixar essa mensagem que nós devemos nos unir. Não é momento de brigas e de rixas, é momento de unir por um propósito. Qual é o propósito? Compatibilização do desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Muito obrigada. Desculpe o tempo que eu extrapolei. Não, mas a gente sabe, né, que eu quero até parabenizar. Eu estava ali, mas estava te acompanhando, a gente falou que era assim, mas a gente acompanha tudo. Parabenizar pela sua postura, pelo seu conhecimento. E você está mostrando que o Itabeira merece muito mais. Talvez a empresa está aqui, está achando que está fazendo, dando a gente as coisas. Mas ela tem que cumprir a legislação. Ela tem que respeitar a Itabeira. Todas as empresas. Todas, não só a mas todas. Mas só que a gente sabe que a Vale, ela tem Itabeira assim, ela põe Itabeira na mão e quer fazer o que quer. Não é assim. A gente sabe que nós dependemos da Vale, hoje 85% da nossa arrecadação vem da Vale, mas só que a gente quer respeito, nós queremos respeito para nossos cidadãos. E nós queremos também que ela faça com Itabeira o que ela faz nas outras unidades, que ela não tem feito em Itabeira. Você vê o respeito como ela trata a Vitória, o respeito como ela trata Belo Horizonte, o respeito que ela trata o Brumadinho, que aconteceu aquele desastre ambiental lá. Mas só que o desastre, lá aconteceu o desastre ambiental, naquele dia. Foi trágico, foi ruim, foi muito difícil. Perdemos várias pessoas, vários familiares que ficaram órfãos, né? A gente sabe o que aconteceu, mas só que Itabeira, o desastre ambiental dela é de 80 anos, ela não pode esquecer disso. Ela deve muito Itabeira. E está de parabéns com seu conhecimento. É disso que a gente precisa. Pessoas igual você que tem conhecimento e gostam de trabalhar. E parabéns. Muito obrigado, senhor Conselheiro. Quero, desde já, presidente, agradecer a toda a Câmara pela aprovação do requerimento, dar mais uma vez boas-vindas à doutora Ana Carolina, agradecer realmente pela presteza, agradecer ao Léo também que intermediou todo este movimento, este encontro. Parabéns pela movimentação. Eu gostaria só de fazer algumas ressalvas aqui, até mesmo para prolongar demais. Primeiramente, pedir para que a paixonite com a mineradora possa ser deixada um pouco de lado e que nós possamos agora pensar em todo Itabirano e Itabirana que respira este ar, principalmente nós. É importante ressaltar, sim, a mineradora tem a sua importância dentro do nosso município, a sua história confunde com a história da nossa cidade, mas é importante demonstrar, principalmente, como foi dito aqui no final, o modelo que ela utiliza no Canadá. Por que ela pode utilizar um modelo desse no Canadá e aqui na nossa cidade, que é berço dela, infelizmente não tem sido feito dessa forma. Então fica aqui a minha primeira colocação. Foi muito interessante o estudo, parabenizo ao estudo que foi feito, um estudo sério, que não tem interferência política, grupo A, grupo B, pelo contrário, e vem trazendo questões seríssimas de problemas respiratórios que a nossa cidade tem vivenciado. Foi muito bem dito aqui, eu não vou conseguir utilizar com meios técnicos aquilo que foi descoberto, que existe nessas poeiras que nós respiramos. Não é um discurso de alarmismo, falo mais uma vez, contrário a todo mundo, mas nós precisamos de fazer uma reflexão. Por que em países desenvolvidos como o Canadá, a mineradora faz toda o seu papel e na cidade onde ela nasceu, infelizmente, vai no Podema para pedir a flexibilização da ida do parâmetro do primeiro e do segundo, que nem é o ideal. Então essa é a reflexão que nós temos que fazer. Por que no Canadá se dá um tratamento diferenciado e em Itabira, que é a cidade berço da mineradora, não se dá esse tratamento? Pelo contrário, pede a flexibilização e vem na casa em uma reunião às escuras, querendo discutir com vereadores. Discutir com vereadores. Eu não fui e eu estou esperando a Vale que não audiência pública que nós aprovamos agora. A discussão com a mineradora não vai ser feita em salas fechadas, não. Quero discutir com a mineradora aqui abertamente, com a população podendo participar. Então fica a minha primeira colocação aqui, sem revanchismo. Por que não pode utilizar a mesma metodologia utilizada no Canadá, como foi apresentada aqui,
aqui na nossa cidade. O povo Itamirano merece e precisa de uma atenção especial. E a segunda colocação, até para deixar os demais colegas fazerem a questionamento, doutora, as informações que são recebidas por esse monitoramento, elas são feitas pela própria mineradora. Diante desses números que foram apresentados, não é nenhuma pergunta, senhora, mas um outro questionamento. Será que esses números têm credibilidade? Será que a própria empresa que é autuada, que é fiscalizada, ela mesmo traz esses números tem condições de falar que esses números realmente são verdadeiros? Fica aqui um questionamento, uma solicitação, ou até mesmo uma ideia para que o próprio município possa acampar esse monitoramento. A gente sabe dos custos, sabe que é caro, mas eu acredito que torna um processo muito mais com credibilidade e para trazer realmente a informação como deve se trazer. Agradeço mais uma vez e informo que essa discussão não para por aqui. Nós aprovamos um requerimento, convocando uma audiência pública nessa casa, pela Comissão de Mineração, que é presidida pelo vereador Bernardo Rosa, no próximo dia 21 de novembro. Vamos debater esse tema e a gente quer muito que a mineradora possa vir para discutir conosco, discutir com os especialistas e construir. Não é um discurso de raiva, pelo contrário, como a própria doutora muito bem falou aqui, nós precisamos nesse momento de união e fazer com que a experiência da mineração em Itabira seja um case de sucesso. Por que o Canadá pode ter sucesso e aqui em Itabira não pode ter? Por que aqui em Itabira deve pedir flexibilização e lá no Canadá eles fazem até o último nível? É só isso que a gente quer debater, para ter uma cidade que tenha a economia em dias, mas que tenha a saúde também em dias, como foi muito bem dito aqui por esse estudo, o grande impacto que a poluição, não somente da mineração, mas de todas as outras, que traz para a saúde pública. Obrigado e vamos com certeza continuar essa luta. Obrigado. Presidente, tem a palavra vereador Digueiredo, agora o Bernardo Rosa. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Primeiro, agradecer a presença da Ana Carolina, doutora Ana Carolina. Nós temos máximo respeito pelo seu estudo, pela professora universitária, doutora. Eu queria te fazer algumas perguntas que atentam às suas informações e está sendo importante a gente chegar em um entendimento mais compreensivo dessa situação. Vi aqui o que é material particulado, PTS, MP2,5, MP10. Primeira pergunta: as partículas de minério, existem algum estudo científico, como estamos tratando, que determina qual o tamanho dessas partículas? Se ela está em 2,5, se ela está em 10, se ela é maior? Essa é a primeira pergunta. Posso ir fazendo todas, depois eu te recapitulo. Eu vou lembrar. Tá, eu vou te ajudar. Em segunda pergunta é o seguinte: quantas vezes os dados aqui em Itabira extrapolaram o limite previsto, e em qual quantitativo? Se tiver extrapolado em 1, 2 ou mais vezes, quais são os dados científicos que comprovam que isso foi exclusivamente uma atividade causadora pela mineração? Outra pergunta importante: você disse que as partículas são muito pequenas, nós não conseguimos ver, é muito pequena, como você demonstrou ali, é menor que um fio de cabelo, é menor que um fio de cabelo, isso. Então, no conjunto, a gente pode atribuir que deve acontecer na época das detonações, que é quando a gente consegue ver aquela poeira e tal. Naqueles locais de medição ali, que são órgãos que o Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem acesso, a Vale e a FEAM, é isso? FEAM. Quanto das detonações, existe algum dado científico de uma dessas unidades que demonstram que foi extrapolado o limite? Eu queria saber desses dados. Se essa poeira levantada, ela chega nos medidores e, por consequência, ela atinge toda a população. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a primeira consideração que a doutora fez foi que esse material particulado é composto de várias coisas, não só de minério, que é uma das atividades. Queimadas,
atividades do dia a dia, roçada, capina, uma série de coisas. Então, obra civil, uma série de coisas. Então, essas considerações, doutor, são importantes. Por que eu te falo isso? Embora a senhora venha aqui nos traz com maestria e importância, né, dados de estudo, que é muito importante para o nosso conhecimento, nós entendemos que, embora não seja a sua intenção, existem aqui algumas questões políticas divergentes em relação ao entendimento sobre a mineradora. E eu estou aqui saindo em defesa, sabe por quê? Porque, pelo que eu estudei, eu entendo que ela não causa isso sozinha, sabe? Eu entendo que para a gente apontar o dedo, para a gente definir quem é que está causando o problema, nós, estudiosos, ente público, sociedade, temos que saber com exatidão, com material científico, quanto cada atividade poluidora contribui para que esse índice prejudique a população ou não. Ela, com certeza, é um, né? Mas além dela causar, ela gera emprego, gera renda, movimento municipal, nós não podemos considerar. Existem outros, leis de minha autoria aqui na Câmara, queimadas, proibição das queimadas. Não gera emprego, gera prejuízo, gera problema, não é permitido, por isso nós apresentamos essa lei, outros vereadores que nos ajudaram a construir. Então nós vamos ter que tratar por ordem de grandeza esses aspectos científicos. Então, nessa pergunta, eu acho que você deve estar lembrando. Se você não lembrar, você pode me perguntar novamente. Mas o que eu queria concluir com a minha fala é o seguinte, gente. Nós estamos aqui numa discussão muito séria. E nós não podemos atribuir a uma grande empresa que está na cidade, que precisa melhorar, obviamente, estou aqui puxando o saco de uma empresa, mas nós podemos atribuir só a ela, porque eu não tenho conhecimento de autuações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para nenhuma outra empresa. Pelo menos o meu conhecimento não tem. E aí chega a autuação para a mineradora sem indagar os outros impactos que são causados por diversas atividades. Né? Então, o prédio está sendo construído, um desadeio de loja está sendo feito, uma roçada do próprio poder público está sendo feito. Eu vou passar a parte aos colegas, mas eu quero saber dos dados se a gente consegue chegar com precisão. Quando passou, o quanto passou, e se esse somatório todo a gente pode atribuir a autuação a somente. Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Espero que você lembrar de tudo aqui, né? Senão você vai me cobrando, tá? Com relação às estações, eu não tenho os dados de cabeça de quantas extrapolações houveram, tá? Pode falar um número agora aqui. Mas o fato é que essa deliberação normativa, nós fizemos um estudo técnico para propor essa deliberação, que foi o mesmo estudo, foi balizado, né, pelo estudo da CETESB, que avaliou exatamente o número de extrapolações. E nós verificamos que a Vale já cumpria, né, as empresas já cumpriam, né, o parâmetro intermediário 2, quando a gente olha as estações de monitoramento, elas já cumpriam o parâmetro 2, ou seja, haviam muito poucas extrapolações. Por isso, então, nós propusemos que se avançasse para o parâmetro intermediário 2, porque basicamente já estava sendo cumprido, eram muito poucas extrapolações. Com relação a saber qual é a fonte emissora, nós, dentro do projeto Itabira, nós estamos fazendo um inventário de emissões atmosféricas de Itabira. Nós, inclusive, apresentamos no CODEMA o primeiro inventário que foi feito com as emissões veiculares, mas nós estamos fazendo também com as fontes fixas. O grande problema, e aí eu não sei se eu posso pedir o apoio de vocês aqui também, é que as empresas não respondem as perguntas que nós precisamos para poder avaliar a contribuição de cada uma delas. Como que nós podemos, né, dizer se as empresas não nos passarem as informações que nós precisamos para fazer o inventário? Nós temos tido muitas dificuldades. Como saber, então, da onde que é a poluição, quem é o principal responsável? Nós, usualmente, analisamos as condições meteorológicas. Itabira tem uma condição muito particular, onde a cidade é rodeada pelo complexo minerador. Então, esse acaba sendo a maior contribuição exatamente pela configuração geográfica da cidade. E nós verificamos sempre a direção do vento. Então, a gente sempre verifica qual era a direção do vento no momento em que houve a extrapolação. Um ponto importante aqui também para considerar é quando existem roçadas ou alguma coisa muito próximo da área da estação, a própria empresa ela desliga o equipamento para que não haja extrapolação e não venha a ser responsabilizada. Então, as roçadas, elas não entram aí porque há pelo menos as roçadas que são próximas da área da estação de monitoramento, ok? Então, a gente sempre olha as condições meteorológicas, qual era a direção do vento
fazer essa contribuição. Também a gente consegue fazer fazendo análise de composição química, como eu mostrei aqui, né? Quando a gente faz análise de composição química e vê que a maior parte do material particulado é composto de ferro, a gente não precisa de ir muito, né, para deduzir que 1 mais 1 é 2, certo? Mas eu queria deixar muito claro aqui também que a gente conhece um modelo de desenvolvimento econômico que pensa que para desenvolver economicamente a poluição é inevitável. E eu trouxe aqui exatamente, Sandra, para mostrar que não é inevitável, ou seja, é possível. Inclusive, esse é o paradigma que precisa ser quebrado. Normalmente, as empresas que são responsáveis ambientalmente, elas conseguem, às vezes, lucros ainda maiores, porque o mercado hoje cobra isso. Cobra empresas que sejam responsáveis ambientalmente. Então, ela consegue, às vezes, vender os produtos a preços mais caros e tem um mercado disposto a pagar por isso. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma que poluição é inevitável no processo. Tem uma pergunta mais que eu não consigo me lembrar aqui, que eu talvez não tenha dito. Foi informado tudo, é só saber mais uma sobre a detonação de mina. Sim, bem Os lembrado. dados, vocês têm acesso ao dado? Nós temos acesso aos dados e não é só nas detonações. Tem a ver também com as condições meteorológicas. Então, isso é algo até importante. Eu mencionei nas reuniões do grupo de trabalho isso também, que é a questão da previsão meteorológica. Porque muitas vezes nós temos, quando se aproxima uma frente fria, a gente tem uma reversão da direção do vento. Aqui em Itabira, graças a Deus, os ventos eles não vêm usualmente da mina para a cidade. Mas, quando se aproxima normalmente, quando se aproxima uma frente fria, há uma reversão, uma mudança na direção dos ventos. E aí são quando acontecem os eventos de poeira, né? Que aí a gente percebe uma maior quantidade de poeira sobre a cidade, exatamente porque aí os ventos eles vêm da mina para a cidade. Então a gente acompanha e faz esse monitoramento. Então não é só um período de detonação, mas tem aí o papel das funções meteorológicas e elas podem ser previstas. Por exemplo, uma frente fria, você consegue prever pelo menos 5 dias de antecedência já, né? Uma empresa ela pode prever que vai chegar, que vai acontecer isso, ela pode se preparar